Boa noite, que Jesus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo do capítulo 14, que se chama Preparativos, do livro Os Mensageiros. E semana passada, nós paramos no início de um, como é que chama? Fugiu a palavra. Do início de um parágrafo muito bonito, né? Onde o André vai falar sobre a oração que ele fez, né? E a nossa irmãzinha aqui, a Cristina, ela falou agora, ela fez uma oração muito bonita, né? E, e falou: Olha, eu vou fazer a oração do meu jeito, é simples, mas a oração que atinge os corações, ela é uma oração revestida de sinceridade e de simplicidade, né? Então, só para a gente rememorar, na semana passada, André e Vicente estavam se preparando, né? Um dia antes, se preparando a conselho de Aniceto, para que eles pudessem passar pelo, pelo o departamento, né, das percepções, de auxílio magnético às percepções, para que eles pudessem ser ajudados, porque eles vão debutar em trabalho na Terra. Então, aqui, o Vicente é o orientador, né, do André, mas ambos estão debutando nessa nova empreitada deles. Então, o André contou para gente que à noite, gente, ele teve uma noite assim muito breve, né? Ele ficou ansioso porque ia começar na jornada dele espiritual ali, ia começar um novo processo, né? Um novo caminho estava se abrindo para ele. E ele vai contar isso para nós. E ele diz assim: nós paramos aqui quando ele diz que eles estavam aguardando ansiosamente a alvorada, né? Não dormiram, dormiram pouquíssimo, estavam ansiosos, a fim de receber esse auxílio que eles já estava programado para eles irem receber. E ele fala assim: poucas vezes orei com a emoção daquela hora. E nós sabemos que uma oração com emoção, ela é muito diferente. Tem orações que a gente vai conversando com Deus, com a espiritualidade, com Cristo. A gente vai conversando e aquela conversa, aquela intimidade, ela vai ficando profunda, ela vai tocando o coração da gente de formas que a gente não compreende. A gente não compreende como que a gente está se abrindo daquela forma, em espírito, com verdade, né? E muitas vezes a gente se emociona, se emociona nas orações que nós estamos fazendo. Não é não são lágrimas de dor ou de revolta, nada nesse sentido. É emocionante. Né? É uma oração, é uma conversa emocionante. E ele diz assim: os esclarecidos técnicos, então ali eles já estavam, né, se encaminhando, já tinham se encaminhado para o gabinete de auxílio. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, primeiramente, em relação mental direta com eles, e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão
e transcendência. Então, os técnicos, o que os técnicos fizeram com eles, a princípio, né? Sabedores de que para um intercâmbio espiritual, né, uma conexão mental, é necessário que as pessoas que estão envolvidas naquele propósito, elas estejam comungando do mesmo ideal. Por isso, Aniceto recomendou a eles que orassem, que pedissem auxílio, que se preparassem para esse momento. Então, eles fizeram isso, eles se prepararam, e lá, junto com os técnicos, esses técnicos também se aproximaram deles, né, com a abertura espiritual, abertura de servidores que querem servir, abertura de servidores que trabalham com amor. Então, nós vamos aprendendo que os ciúmes, que os apegos, que os reme-reme da vida, né? O que eu estou querendo dizer? Essas quimeras, essas coisinhas tão sem importância que a gente dá tanto valor e que muitas vezes está diretamente ligada à nossa vaidade, isso não facilita nenhum trabalho. E que trabalhadores bondosos, venturosos, não alimentam isso na sua intimidade, na sua mente, em seus espíritos, porque isso impede que a ajuda chegue. Às vezes a gente fica tão enciumado de coisas tão bobas, e a gente não percebe que a gente está gerando ali uma energia que é desagregadora. Então, esses trabalhadores conscientes, trabalhadores preparados, espíritos já avançados para realizar essa função que realizam, se colocam em relação mental com eles. Relação mental. O que é essa relação mental? O que nós estamos falando? Da boa vontade de servir. Sabendo eles, os técnicos, que tanto Vicente ainda são espíritos, naquele momento, despreparados, eles se colocam em relação mental com eles para ajudá-los, né, no equilíbrio, na concentração, no que eles precisavam manter ali para receber o que ia ser oferecido a eles. E aí, em seguida, submeteram os dois a determinadas aplicações espirituais que ainda André não podia compreender em toda a sua extensão. Ele ainda não sabia o que era aquilo, né? Mas eram aplicações magnéticas, trabalhando no cérebro, né? Nas áreas cerebrais físicas necessárias para que eles tivessem essa amplitude de percepções. Então, era um tratamento, e lembrando que os médiuns que vão reencarnar e que aqui na Terra trabalharão, né, nas suas mais variadas acepções de serviço, passam também por esses tratamentos magnéticos. Por isso que não tem como uma pessoa virar e falar assim: eu não quero ser médium, eu não quero ver espírito, eu não quero ouvir, eu não quero. Não tem como, gente. A pessoa pode virar e falar assim: eu não quero trabalhar com isso, não quero servir nessa frente, é um direito dela. Agora, falar assim: eu quero que tire isso de mim, isso não tem como ser tirado, né? Por quê? Porque é, é, são aplicações, são fulcros de energias que atuam em determinadas áreas cerebrais que vão potencializar aquelas
futuras capacidades, aquelas as sensibilidades necessárias. Então, e André não sabia explicar exatamente o que que era isso. Então tá, né? Então, ele diz assim que ele observa que a colaboração magnética que ele recebeu, e que Vicente também recebeu, não retirou deles o sentido consciencial. Eles o que eu anotei aqui? Eles continuaram com as suas capacidades sensoriais preservadas. Nada foi retirado deles, né? Eles não foram induzidos a hipnotismo, não. Mas ele percebe que algo mudou. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho do que um ato de súplica propriamente considerado. Então, o que que o André faz quando termina esse esse auxílio magnético que ele recebeu? Ele se recolhe em oração. Ele já estava num ambiente íntimo espiritual que favorecia muito, né, essa estabilidade íntima dentro dos seus pensamentos, com os sentimentos que vigorava nele naquele momento. Então ele vai fazer uma oração muito sincera, aonde ele estabelece com o Criador um compromisso de trabalho, porque era mais um compromisso de trabalho do que uma súplica. E a gente entende isso, porque tem orações que nós fazemos que são súplicas, tem orações, súplicas por nós, súplica pelos outros, são pedidos de intervenção, realmente, né? São é, é, outros são conversas muito íntimas, muito profundas com a divindade, onde a gente se compromete de coração, a gente diz verdadeiramente o que que a gente gostaria de poder realizar na seara do Cristo, haja vista a nossas impossibilidades de obrar, né, de forma amplamente valorosa, né, no sentido de substância, de entregar conteúdo, né? Mas a gente faz esses compromissos, Senhor, eu quero ser realmente uma ferramenta, né, um trabalhador, uma ferramenta que vai sendo preparada na sua seara. Nós não fazemos essas súplicas? Então, foi essa súplica que ele fez, né? Ele estabeleceu com o Criador, naquele momento, um compromisso de trabalho, de serviço, de serviço. Gente, se alguém quiser se manifestar, viu, Cristina? Fica à vontade, é só abrir o microfone, tá bom? E aí ele diz assim, porque, olha só, quando nós oramos, nós nos comprometemos, gente, quando nós oramos verdadeiramente com sinceridade, com sinceridade. Não importa se a gente está desabafando com Deus, porque tem a oração desabafo. A gente pode desabafar, a gente deve desabafar, né? Só que quando a gente estabelece essa conversa, esse diálogo com o plano mais alto, é, é, é como se a gente estivesse se comprometendo com eles, porque nós estamos falando diretamente com eles e para eles. Então a gente está abrindo o coração. Nesse abrir o coração, a gente está entregando muita coisa, né? Ou se dispondo a entregar muita coisa. Aí ele diz aqui: decorrido um tempo, fomos liberados para sair quando quiséssemos. A princípio,
nada notei de extraordinário, nada mudou, nada mudou, não sentiu nada de diferente. Embora sentisse dentro do coração uma coragem, uma alegria diferente. Ele foi visitado assim, vibrava nele sentimentos diferentes, tinha uma, uma, uma sinfonia diferente dentro dele. Embora ele não percebesse exatamente o que é isso, né? E é a mesma coisa que você perguntar para um médium vidente, audiente, psicofônico, o que que você sente assim diuturnamente com relação a essas faculdades? Nada, assim, nada, a não ser quando algo, né, sobre essas faculdades estão se manifestando, mas tirando nada, não sinto nada. É a mesma coisa você perguntar para uma pessoa: "Como que é o sentido do tato?". Ai, gente, o tato é tato, a gente pega, a gente sente, não. Como é que é o sentido de ouvir? Uai, a gente ouve, eh, a gente ouve, né. Então, assim, ele não percebe nada, porque nele, ele sente que está tudo no lugarzinho certo. E está, né. Não foi retirado nada dele. Eh, meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Era como se ele tivesse feito aquela lavagem, né, no ouvido. A gente chega lá, tá ouvindo quase nada, o profissional vai lá, lava, e aí a gente sai de lá ouvindo, assim, parecendo que consegue ouvir até as estrelas cortando o céu, né, de tão límpida que fica a audição. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos, no centro, marcando a partida para o meio-dia. Então, tinha toda uma logística ali. Eles passaram pelo tratamento e eles tinham um embarque marcado, tudo cronometrado, tudo certinho. Eh, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajantes terrestres, geralmente carregados de matalonagens e volumes diversos, né? Matalonagens, bolsas, malas e etc. Tudo que a gente leva numa viagem, né? Quase que a casa, é isso. Então, eles iam partir numa viagem, mas não ia ter a bagagem desnecessária, eles não iam levar nada disso. Aí Aniceto diz assim, que ali, né, toda a bagagem era a do coração. Tudo que eles precisavam para essa viagem já estava neles, que era o desejo de servir, era o desejo de prestar os melhores auxílios possíveis, sem fazer nada que pudesse prejudicar de alguma forma aos irmãos que seriam assistidos. Então, toda a bagagem, todo o equipamento necessário já estava no coração. Aí ele diz assim: na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. É o que ele diz, né? Essa é a bagagem. Bom, alguns companheiros riam, né, com gosto, porque, gente, os espíritos, eles são bem-humorados. É, 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 é um erro da nossa parte a gente achar que os espíritos são carrancudos, né? Estão sempre dispostos, assim, a dar uma patada na gente, porque a gente faz coisas, né,
do Arco da Velha, se fosse assim, não era para ter um pedaço na gente inteiro, porque a gente faz coisas do Arco da Velha quase que o tempo todo, quase em período integral. Mas os espíritos, o que que eles fazem? Como eles se comportam, sobretudo à medida que essa escala espiritual vai subindo. Eles são homens, mulheres, que vai aprendendo a rir com equilíbrio, a sentir com equilíbrio. Aprendem que para que a conversa seja produtiva, feliz, necessária, harmoniosa, engraçada, não precisa ser ter tons assim de piadas ácidas, coisas que a gente ainda gosta, né? Que a gente gosta de fazer. Então, os espíritos são bem-humorados, só que o que eles elegem como piada, como momento de entretenimento, é muito diferente do que a gente elege, né? Então a gente vai lembrar que o aniceto, por exemplo, o aniceto é um espírito que já tem uma elevação espiritual, ele é um espírito iluminado, mas aniceto não é um espírito puro. Ele não está nessa categoria. E a gente vai lembrar daquela escala, né? Lá aquela escala espiritual que está no Pentateuco, a gente vai lembrar dela. Então, ele é um espírito iluminado, é um espírito que já está, né? Já aprendeu muita coisa, tem muita coisa para aprender, né? Ainda, porque a evolução não para. Mas ele não é o orientador desse grupo porque não tinha outra pessoa, porque ele é um espírito capaz para realizar o que ele está fazendo. Mas aí é interessante a gente ver, olha, eles estão rindo, ele tá respondendo, falando sobre as malas, a bagagem, né, num tom meio jocoso, brincalhão e etc. Mas tudo isso é feito com respeito, coisas que a gente precisa aprender a fazer ainda, né? Mas a gente tem que lembrar que os espíritos são felizes, são alegres. Os espíritos gostam de alegria, né? Eles deixam de apreciar a nossa alegria quando ela começa a descer morro abaixo. Aí, sabe quando a gente chega num lugar que tem muitas coisas que não casam com a gente? Com os nossos gostos, com os nossos comportamentos, né? E aí você fala, não, eu acho que já deu hora de eu ir. Os espíritos são assim, quando a gente começa a tratar as coisas, né, com um tom ácido, um, com brincadeiras tanto levianas, aí a gente está dando tchau para esse tipo de convidado e dando boas-vindas para outro tipo, que tem mais a ver com o nosso comportamento vigente. Então, alguns espíritos lá riram, né, da forma como ele falou, e nesse momento, o orientador fez algumas recomendações. Ele designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Isso é muito importante, por quê? Porque tudo no plano espiritual, gente, é feito de forma pensada. Não é igual a gente, vamos decidir aqui agora. Não, já tem algo que foi pensado, que já foi visto, qual é o melhor caminho, né? Já tem um cronograma a seguir, cheio de responsabilidade, né? Com a ética necessária. Então, ele designa alguns colegas, né, daquele grupo para realizar é, é, para realizar alguns serviços, né? Vai ficar sobre o encargo de alguns deles, algumas realizações. Então, ele estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria
a colônia diariamente. Por quê? Porque ele tinha condição, Aniceto, tinha condição de voltar à colônia diariamente, sem prejudicar a nenhum dos pupilos dele, né? Porque ele tem essa capacidade, né? De locomoção rápida pelo pensamento, coisas que nós vamos ver que André Luiz Vicente não dominam ainda, né? Vicente e eu, deixa eu ver aqui que eu perdi. Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta. Então, ele ia levar, entregar André e Vicente para as funções que eles teriam que resolver, né? E, e esse resolver estabelecia justamente trabalhos de observação que eles deveriam prolongar e que deveria se prolongar por uma semana. Então, a André e a Vicente foi entregue determinada tarefa compatível com a falta como é que fala? Preparo, né? De conhecimento deles. Então, eles se despedem dos camaradas, dos amigos, dos companheiros, repletos de esperança, né? Então, a gente fica imaginando que sentimento, né, de felicidade que não está visitando esses espíritos naquele momento, né? Essa ansiedade é igual criança, né, indo para fazer um passeio da escola e, né, muito entusiasmo, muita vontade de já estar, deve ser mais ou menos por aí. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para você será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Vou ler mais um pouquinho à frente, depois a gente volta. Como assim? Perguntou Vicente. Não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes, tão vastas, que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Então, eles vão começar uma viagem de forma diferente. Por quê? Eles não vão volitando, né? Eles não vão passar por essa estrada bonita, pavimentada, que liga nosso lar à crosta terrena. Eles não vão, porque essa estrada, ela beneficia, sim, trabalhadores, é uma estrada, assim, como se fosse o corredor por onde passam as ambulâncias, né? Na avenida, é um corredor assim de acesso rápido, é um corredor para espíritos que estão se encaminhando para a reencarnação, que vão transcorrer aquela estrada, né? A caminho ou a ônibus, enfim, eles vão percorrer aquela estrada. Essa estrada é uma estrada que ela tem um cuidado diferenciado, ela tem uma proteção. Por quê? Porque nós sabemos que no plano espiritual existem espíritos errantes, né, gente? Espíritos que ficam caminhando para todos os lados. As regiões
umbralinas, elas são dimensões. Então, assim, ela tem a circunferência do planeta Terra, cada região. Então, aqui ele está falando assim, que esses ambientes espirituais, né, que se que conversam entre si, por exemplo, o plano espiritual tem planícies, tem relevos. A gente não lê nos livros que tem trevas, que tem é, é, zonas abismais, né, de relevos assim, de montanhas, de então assim são lugares, gente, são ambientes, né? Ambientes espirituais, mas existem. Esses ambientes existem. Não existe. Ele não está falando que existe uma estrada que vai de nosso lar à crosta, e que essa estrada, que é pavimentada, bem cuidada, ela ela atinja um objetivo, né, específico. Ali tem os espíritos que tomam conta daquela estrada, para que ela não seja uma estrada onde fique zanzateando espíritos em desequilíbrio, né? Então, a gente, quando vai pensar no plano espiritual, a gente tem que pensar no plano espiritual como uma dimensão igual à da aqui, a crosta, né? Tem planície, tem relevo, tem zonas áridas, tem montanhas. Então, a gente, muitas vezes, na nossa forma de ver o plano espiritual, a gente, às vezes, parece assim, né, que a gente está olhando para um lugar assim por um binóculo, né? A gente só está vendo uma coisa pontual, nosso lar. Então a gente imagina nosso lar uma coisinha assim muito pontual. Não, ela está numa região, um ambiente. Nosso lar por si só é uma cidade imensa, mas não é a única. Então ele está dizendo para ele, olha, vocês vão, essa viagem para vocês ela vai ser diferente. Primeiro, vocês não vão usar, né, é, é, das formas já conhecidas por vocês para percorrer esse caminho, vai ser diferente. Por que que tinha que ser diferente? Eles vão conhecer, eles estão conhecendo o trabalho. Então vamos ler mais um pouquinho, a gente volta, porque essa parte aqui ela tem muita informação. As regiões inferiores, né, entre nosso lar e o círculo da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Os espíritos que vão reencarnar, que estão vindo preparados, eles vão transcorrer essa estrada aonde eles não vão ter contato com espíritos desequilibrados que poderiam desequilibrá-los naquele momento próximo da reencarnação deles, né? Com imagens, figuras, com agressões, esse tipo de coisa. E ele fala aqui uma coisa muito legal da gente pensar. Ele diz assim: os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada, quer dizer, os trabalhadores, né, que se encontram nessa rotina sagrada de serviço, precisam de livre trânsito. É igual a ambulância, que ela precisa.
de livre trânsito. A necessidade dela, ela soa lá, começa a soar lá a sirenezinha dela lá, o caminho, se ele está ocupado, ele tem que estar livre. Nesse caso aqui, esse caminho sempre está livre, porque é um caminho de acesso rápido, né, entre o nosso lar e a crosta. Alguma pergunta, gente? Por favor, tá? Fiquem à vontade. É... Para que os que vão reencarnar, né, não tenha contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios ao renascimento deles. Então, é tudo muito, tem uma complexidade muito grande. E olha que ele está falando aqui de espíritos que precisam dessa passagem para reencarnar. Eles precisam ter esse percurso, esse meio, esse ambiente com tranquilidade. Porque o fato de um espírito estar vindo reencarnar, gente, já fala assim que ele pode estar muito ansioso, né? Ele pode estar muito ansioso. A gente sabe que o espírito, quando vai reencarnar, muitas são as emoções que o domina. Por melhor, a gente vai lembrar da nossa amiga lá em Nosso Lar, né? Eu me esqueci agora o nomezinho dela, que ela estava se preparando para a que recebeu o André na casa dela, se alguém lembrar o nome, por favor. Ela estava se preparando para reencarnar, acho que é a Dona Laura, né? Ela ia reencarnar e ela começou a ficar aflita, né? Ansiosa, não é ela? Começa a ficar ansiosa, isso, não é? Então, assim, por melhor preparado que o espírito seja, ele sempre vai ter aquela ansiedade, né? Porque é um mergulho no escuro. Ele, ele sabe o que foi preparado, mas ele não vai lembrar. E aí, a parte que cabe a ele, ele pode deixar de lado. Então, isso causa, nos espíritos, causa-se uma grande aflição quando vai reencarnar. Ele já estando bem, estando tranquilo, com a consciência mais apacentada. Imagine outros que às vezes não estão na mesma sintonia. Cada um de nós tem né, tem uma questãozinha aí diante da própria consciência, né? Tem um passivo aí que às vezes não está muito pacífico em si. Então, ele diz assim: nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Eles vão passar pelo caminho que é fora da estrada. Eles não vão usar a estrada para chegar aqui na crosta. Eles vão pegar o atalho. Você já viu nos filmes que tem uma estrada e quando tem o atalho nunca é bom? Saiu da estrada, o atalho não é bom, né? O atalho leva assim para um terreno mais pedregoso, sem pavimentação nenhuma, porque a pavimentação estava na estrada. Sem placas, com mais facilidade de ser observado sem conseguir observar, né? Então, mas eles estão ali para isso. Só que ele está contando que eles vão pegar um atalho, eles não vão pela estrada segura, porque diante do que eles precisam aprender, eles precisam observar o que está no ambiente. Então, eles vão começar um processo, esse preparo deles para chegar na crosta terrena, esse preparo deles vai caber muita observação
vai demandar de Aniceto muito cuidado e cuidado, atenção, e usar toda essa veia dele de orientador, de professor, porque ele tem que 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 qualificar, ele tem que capacitar esses trabalhadores para que eles ganhem qualificação depois, né. E se for só no lugar bonitinho, confortável, eles não vão conseguir compreender o que eles precisam, eles não vão ver, eles não vão sentir, né. Eles não vão ter a oportunidade de colocar para fora certas observações, às vezes descaridosas, às vezes, eh de julgamento, e Aniceto poder, com muita amorosidade, ir lá e fazer as podas necessárias. É assim que a gente aprende, não é? Vocês já viram uma plantinha quando está crescendo? Tá lá aquele brotinho, né, aí de repente ela começa, assim, se subir vigorosamente aquele caule, aí de repente começa a sair um galinho para cá, um galinho para lá. Aí quem cuida tem que ir lá, colocar uma estaquinha para ela ficar retinha, cortar o que por hora não precisa crescer ali, porque vai roubar energia, tirar a atenção do que precisa. Ela precisa para cima, ela não precisa para os lados. É mais ou menos assim, né. É mais ou menos esse trabalho amoroso, paciente que a Unicef está, desenvolvendo com eles. Eh Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Então, um rio, duas regiões diferentes. O rio está separando, né? Existe o val, que oferece transporte rápido a passagens diversas através de fundos precipícios. Então, quer dizer, existem veios, né? Existem caminhos que oferecem esse transporte rápido a essas passagens. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse. Essa é uma conclusão de André, e ele está certo, né? Aniceto poderia realmente, a qualquer momento. Que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma, em razão do poder espiritual que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Fazer-se peregrino, fazer-se pequeno, né? Por devotamento à missão de ensinar, a gente vai ver os pais da gente fazendo isso, né? Claro que cada um com a sua bagagem, alguns com mais delicadeza, outros nem tanto, né? Mas um pai e uma mãe para ensinar uma criança a dar um laço no tênis, coisa que ele nem lembra quando que ele aprendeu, né? Mas ele tem que ir lá desenhar aquilo, mostrar 300 vezes, né, com a mesma paciência. Outra forma que a gente vai ver do se fazer pequenino, Jesus se fez pequenino para nós, né, o mestre dos mestres, um espírito que a gente não consegue dimensionar a sua extensão, a sua largura, o seu cabedal moral, espiritual, veio aqui viver com a gente, veio aqui viver com a gente. Ensinar para nós, assim, o beabá, fez pequeno para nos ajudar, né. Os professores nas escolas, né, com as crianças, tão cheios de conhecimento, e tem, né, para ser professor tem que ter, e aí vão lá, às vezes já fizeram faculdade, fizeram doutorado, fizeram um tanto de trem que não dá nem para saber, curso atrás de curso,
e vai para lá e vai para cá, e aí pega lá aquelas criancinhas que vai aprender a começar a desenhar as vogais, e vai lá, e pega na mão, e ensina, e repete, e repete. Então fazer-se peregrino nessa estrada é isso, é fazer-se pequeno diante da pequenez do outro. Não importa o quanto eu sei, né? O que importa é que quem está comigo ainda não sabe. E eu preciso fazer, falar, mostrar de forma que fique fácil, que fique palatável, para que o outro absorva aquilo. Só mestres fazem isso, tá, gente? Só mestres mesmo. Porque precisa de uma substância que está além do querer agir assim, né? Tem que ter o entendimento, a compreensão do porquê precisa ser assim. Isso se chama sensibilidade. Vicente e eu não tínhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Então, André está comparando ele, Vicente, a, 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 ao benfeitor deles lá, né? Está comparando. Ele é muito diferente da gente. Aniceto é muito diferente da gente, né? Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Porque nosso lar não é uma cidade de espíritos luminosos. Tem espíritos luminosos? Tem lá, né? Os ministros. Mas os ministros, trabalhadores como Aniceto, mas a grande maioria, né? A grande maioria, quase que esmagadora, são de espíritos vulgares. Espíritos que estão lutando, estão pelejando. A gente está lendo aqui para aprender com as dificuldades, as demandas deles, né? Então, possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Ele está se referindo a Aniceto, a percepção que ele tem, né, sobre Aniceto. E aí ele faz essa comparação entre ele, Vicente, e os outros habitantes de nosso lar. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso. Precisava fazer, precisava resolver, precisava colocar os pingos nos is, as coisas nos lugares, ele ia lá e agia dessa forma. Vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Isso é tão interessante porque muitas vezes a gente observa algumas pessoas, né, e você fala assim: eu admiro muito tal pessoa ou qual pessoa, né? Eu acho fulano, beltrano, ciclano, assim, pessoas admiráveis. E se você for pensar de uma forma racional, você consegue falar: eu admiro porque fulano age assim, assim, assim. Ok. Mas esse assim, 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 que leva essa pessoa a ser tão grata, né, aos nossos olhos, ao nosso coração, na verdade, ela está construindo, ou já construiu nela, uma vibração, uma energia que chega antes dela, que chega antes dela. Porque o agir dela é numa toada só.
Aí ele diz assim: meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que ia ficando à distância. Então, ao sair dali, né, eles vão até determinado ponto em volitação. E depois disso eles vão caminhar, tá, gente? Caminhar mesmo. Ficar cansado, gastar sandália. Então, o que que a gente entende aqui? Ó, nosso lar é uma cidade espiritual cheia de gente como a gente. Ah, eu quero desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Ó, se a gente conseguir ir para nosso lar, ou alguma cidade parecida, ótimo, mas não é porque, né, a gente brilha feito sol, não. É porque a misericórdia divina nos acolhe, né, naquele ambiente ali. Então, assim, termina os preparativos para a viagem, que começa no capítulo seguinte. Aqui acabei, Elaine. Fazer alguma consideração, dizer alguma coisa, alguém, fique à vontade. Alguém, gente? Então, pronto, Renata. Acho que é isso. Você quer fazer oração para eu parar de gravar? Faço. Agradecemos, Jesus, a sua infinita bondade, como agradecemos também aos nossos benfeitores, aos irmãos que coordenam esse estudo, que têm para conosco muita paciência, muita tolerância e muito carinho conosco. Agradecemos a Ele por toda essa bondade que eles derramam sobre os nossos caminhos, a proteção, as intuições, as inspirações que vão ficando e sendo lembradas no decorrer dos nossos dias, da nossa semana. Abençoa, Senhor, esse grupo, fortaleça-o, que sempre chegue mais irmãos, que esse trabalho, que é um trabalho que não é nosso, nós fomos convidados a participar dele e estamos muito felizes com esse convite. Que ele cresça e prospere em seu nome, sempre. E assim seja.